Igreja querida, buenos dias. Que alegria estar com os irmãos uma vez mais nesta manhã para transmitirmos a preciosa palavra do Senhor. Queremos falar nesta manhã sobre Deus está no controle de todo. Deus está no controle de todo. Amém? Padre querido, Padre amado, que o teu doce Espírito Santo, Senhor, hable, Senhor, através da minha boca, da minha vida, Senhor, e que não seja eu hablando, Senhor, de mim mesmo, mas que o Senhor hable, Senhor, ao coração de todos que estão ouvindo nesta manhã e daqueles que vão, porventura, ouvir qualquer outro dia, Senhor. Ó Deus, te necessitamos, por favor. Tenha misericórdia de nós outros, perdona mi pecado, Senhor, purifica-me, para que eu pueda transmitir a tua palavra, Senhor. Eu oro e agradeço humildemente no nome poderoso de Jesus. Amém. Queridos, nós outros queremos falar nesta manhã sobre que Deus está no controle de todo, e eu quero fazer uma pequena introdução antes da mensagem, mas como parte da mensagem, é que todos nós outros nos gusta estar no controle das coisas. Nós outros nos gusta estar no controle de nossa vida, no controle da família, nos gusta estar no controle de nosso trabalho, nos gusta estar no controle do timão do carro. A mim me encanta estar no volante e controlando o carro. Nos gusta é o controle, e nós outros somos assim. Quando outros estão em posição de comando, como nosso presidente, nosso congresso, líderes, chefes que estão no controle de alguma situação, comandando e dirigindo, nos gusta saber em que eles estão no controle. Nos gusta quando miramos nossos pastores conduzindo nossa igreja e todo está sob controle, não é verdade? A nós outros nos gusta, mas quando miramos que as coisas não estão indo bem, quando eu me percato, me dou conta que a autoridade não está no controle, não está no comando, isto causa a nós outros medo, ansiedade, porque eles não estão controlando a situação. Muitas vezes, quando nós outros perdemos o controle de algumas coisas, não nos gusta. E muitas vezes, nós outros passamos situações e pensamos que Deus não está no controle de esta situação. Muitas vezes, quando passa tribulações, provações, vêm grandes huracanes sobre nossas vidas, tornados, torneiros em nossas vidas, e nos dá a impressão que Deus não está mirando, Deus não está olhando, Deus não está ponendo nada de humano, nada está passando. Muitas vezes dá a impressão que o mundo está caindo sobre nós outros, porque é uma situação atrás da outra, uma situação atrás da outra. E quando isto passa, nós outros vacilamos em nossa fé, nós outros tubiamos em nossa fé e chegamos a pensar: Deus não está no controle da situação. Eu sou cristiano, sou firme com o Senhor, estou caminhando com Ele. É verdade. Mas quando passa esses momentos de crise e de dificuldade, nós outros miramos para Deus e nos dá a impressão que Deus não está no controle da situação. Bem, desejamos falar hoje mirando para a palavra de Deus que está em Gênesis, do capítulo 35, 36 hasta o 40, 41. Queremos falar
de um fato verídico, de algo que passou e Deus mandou registrar em la palavra de Deus. Queremos falar hoje de uma família que tinha 12 varones e muitas hembras. Queremos falar nesta manhã de um padre que tinha favoritismo por um filho e não pelo outro, e isto causou problema. E este padre, ele não escondia dos outros filhos que de verdade ele amava mais aquele filho do que os demais, porque foi um filho que ele teve em sua vejez. E isto causou muitos problemas. Nós outros queremos falar deste jovem que era tão amado por seu padre. Ele é o personagem principal da prédica desta manhã. Queremos falar, irmãos, sobre a vida de Jacó, seus irmãos e, em especial, a vida de José. Os irmãos de José odiavam a José. Odiavam. Mira o que o texto diz em Gênesis capítulo 37, verso 3. Israel, ou Jacó, amava a José mais que seus outros filhos, porque lo havia tenido em sua vejez. Por isso mandou que lhe confeccionara uma túnica muito elegante. Vendo seus irmãos que seu padre amava mais a José do que a eles, começaram a odiá-lo e nem sequer los saludavam. Uau! Mira que este amor pelo filho, favoritismo, causou um problema entre os irmãos de José com ele, a tal ponto que chegaram a odiá-lo. Nós outros temos família, temos filhos, alguns têm 2, têm 3, têm 4, outros têm mais, e temos que mirar para esse exemplo da palavra e não de maneira nenhuma ter favoritismo por um ou por outro, porque isto vai causar problemas entre os irmãos com o irmão. Tal problema causou sobre José que os seus próprios irmãos planearam matá-lo. Sim, os irmãos de José planearam matar a José. A que ponto chegou este ódio, esta raiva com seu irmão por causa de seu padre? Bem, diz o texto em Gênesis capítulo 37, 17b ao 20. José seguiu buscando a seus irmãos e lo encontrou cerca de Dotã. Como eles alcançaram a vê-los desde lejos, antes que José se acercara, tramaram um plano para matá-lo. E disseram um ao outro: aí vem o sonhador. A hora sim que chegou a hora, vamos matá-lo e echá-lo em uma dessas cisternas, e diremos a nosso padre que um animal selvagem lo devorou, e vamos ver e mirar que terminam seus sonhos. Bem, José recebeu ordem de seu padre Jacó que fora vigilar, mirar seus irmãos e trazer notícias. Quando José se acerca, como diz o texto, José não mirou seus irmãos, mas seus irmãos lo miraram de lejos e disseram um para o outro: chegou a hora, vamos matá-lo, echamos nessa cisterna e vamos falar ao nosso padre que um animal o devorou. E ponga atenção, diz o texto, e vamos mirar que termina seus sonhos. Muito bem, para poder compreender isto, José, no capítulo 35, José teve 2 sonhos. O primeiro sonho que José teve, ele com seus irmãos estavam cosechando o trigo e haciendo manojo de trigo,
e cada um estava sendo o suyo. E José sonhou que o seu manorro de trigo se suspendeu ao aire e se quedou parado, e os manorros, os 11 manorros de seus irmãos, se levantaram e reverenciaram a José. Quando ele diz isto, os seus irmãos se enoram e dizem: o quê? Você está dizendo que nós vamos nos arrodilhar e a ti reverenciar? Tu tá louco. Passou um dia ou dois, José teve um outro sonho. E José sonhou que a luna e o sol e 11 estrelas se inclinavam delante de ele. Seus irmãos se quedaram enojadíssimos, já tinha ódio de José por causa que ele era o preferido de seu padre, e agora dizendo que eles um dia iam reverenciá-lo e se inclinar delante dele. Vamos matá-lo e vamos ver o que passa. Bem, quando Rubem escutou isso, les dijo: ei, vamos echá-lo aqui em esta cisterna, não vamos matá-lo, por favor, não ganhemos, não vamos derramar sangue de nosso irmão. E diz o texto que Rubem intentava resgatar a José e levá-lo e entregá-lo a seu padre. Bem, Rubem teve que sair. Estava Judá e todos os outros irmãos, os 10 irmãos, e em isto eles escutaram que havia uma caravana que estava vindo, e eles já haviam corrido a José, atirado na cisterna que estava seca, quitaram o manto de José e estavam comendo entre eles. E quando se dão conta que havia como se diz em espanhol, haviam vários ismaelitas, uma caravana de ismaelitas que estava indo para o Egito vender sua mercancia. Então se Judá disse: mira, Judá dijo: por que nós outros não vendemos José aos ismaelitas? Não vamos correr esse sangue sobre nossas vidas, e que ganhamos em matá-lo? É nosso irmão. E o verso 27 diz: o verso 27 diz: em vez de eliminá-lo, vendamos-los aos ismaelitas, a fim de contas, é nosso próprio irmão. E seus irmãos estiveram de acordo, todos estiveram de acordo. Correram a José da cisterna, e ao se acercar os ismaelitas, venderam a José por 20 moedas de prata. 20 moedas. Venderam a José como se fora um animal. Chegando ao Egito, os ismaelitas vendem José para um homem que se chama Potifar. Alguns textos dizem que ele era eunuco de Faraó, outros textos dizem apenas ele era um oficial de Faraó, e ele era o capitão da guarda de Faraó. Bem, Potifar lo comprou e lo pôs em sua casa, e quando Potifar se deu conta que tudo que José fazia prosperava, e diz o texto que Potifar mirava que Deus bendecia a José. Então se Potifar pôs a José como mayordomo de toda a sua casa. Toda a sua casa. Uau, parece que as coisas estão melhorando. José está trabalhando, tem prestígio. As pessoas lhe gustam como José trabalha, como José hace. Mas não parou aí. A mulher de Potifar pensou a mirar a José, um físico bonito, jovem, e tentava seduzi-lo para ter intimidade com José. E José dizia: não, isto não está correto. E então, se certa vez José disse para a mulher de Potifar: minha senhora, meu patrão Potifar já não tem que se preocupar com nada em sua casa, porque todo há confiado a mim.
Em esta casa não há nada mais importante do que eu. E mi jefe não me ha negado nada. Mas ele não ha me permitido ter intimidade com você. E outra coisa, eu não poderia cometer esta loucura contra mi Deus. José é um homem temente, um homem que amava o Senhor, um homem que era firme com o Senhor, e o Senhor o fortalecia, e o Senhor lhe bendecia. Bem, certa vez, José chegou em la casa, e ele se deu conta que não havia nenhum empleado, nenhum servente, todos estavam afuera, mas ele tinha que entrar na casa para hacer suas tarefas. E uma vez mais, a mulher de Potifar intenta seduzi-lo. Ele diz, não, pare com isto. Em este momento, a mulher de Potifar lo agarra e diz, venga comigo. Em este momento, José se echou correndo e derrou su manto, que era su roupa por arriba da sua outra roupa. Em este momento, quando a mulher de Potifar se dá conta que o manto de José está com ela começa a gritar, socorro, ajuda-me. E todos os serventes vieram para mirar o que passou. Mira, este hebreu que mi esposo trajo para casa, vino para me avergonçar, tentou me agarrar para ter intimidade com ele. E eu gritei com todas minhas forças e ele saiu correndo. E mira, aqui está a prova, su manto está cá em minhas manos. Uau! A mulher de Potifar aguarda até que seu esposo chegue e conta a mesma história para Potifar. E com isto, Potifar, enojadíssimo com o que passou, manda buscar a José e manda José para a prisão. O texto diz, então se contou a mesma história, é o escravo hebreu que nos trajiste quiso aproveitar-se de mim. Pero enquanto gritei com todas as minhas forças, saiu correndo e derrou su manto a mi lado. Quando Potifar escutou isto dos lábios de sua mulher e como lhe havia tratado o escravo, se enfureceu e mandou que echara a José em la cárcel donde estavam os presos do rei. José não olhou para outro sítio. José não se foi, José se quedou em la casa, porque ele sabia, eu não hizo nada de malo, eu não cometi nenhum erro, nenhum pecado. Mas a mulher gritou, chorou, mentiu para seu esposo, e agora José, que estava como mayordomo de Potifar, echado em uma prisão que desprezível, um sítio onde não é bueno se quedar nem pouco dia e nem muitos dias. E aí estava José preso. E é interessante que o texto diz que o carcereiro responsável pela prisão, quando mirou como José se portava e se conduzia, derrou a prisão em suas manos. E José pensou a cuidar da prisão, administrar os presos e todas as coisas da prisão. Muito bem, certo dia, chega à prisão dois homens, um copeiro e um panadeiro del rei el faraó. Eles haviam hecho alguma coisa para faraó, faraó se enojou e los mandou prender. Muito bem, Gênesis 40, verso 1 diz assim, tempo depois, o copeiro e o panadeiro do rei do Egito tiveram um sonho. Muito bem, quando eles tiveram esse sonho, José, caminhando pela manhã, mirou os dois e disse, ei, que passa com você? Por que vocês estão de cabeça barra, triste? Que passou? E eles contaram, tivemos um sonho e não temos interpretação, não há
quem pueda interpretar esse sonho? E então ele disse, conta para mim, porque há um Deus que pode interpretar os sonhos. E então o copeiro começou a contar que havia como 3 ramas, e dessas ramas floriram, saíram uvas, e ele correu as uvas com suas manos e espremeu, aplastou no copo, na taça do rei Faraó, e deu para Faraó. E José disse, essas 3 ramas significam 3 dias. Significa que daqui a 3 dias, Faraó te chamará e te restituirá seu cargo, e você regressará a servir ao rei do Egito. Mira, copeiro, quando todo isto passe, por favor, se acorda de mim. Habla com Faraó para que me quite da prisão, porque eu estou acá e eu não hice nada de malo. Bem, quando o panadeiro escuta que José interpretou o sonho, então ele disse, ei, também tenho um sonho, também tive um sonho. Você pode interpretar para mim? E José, sim, claro que puedo. Então ele contou o segundo sonho. Em la canastra, arriba de minha cabeça, havia um grande surtido de postreria. E eu levava 3 canastras de pão sobre minha cabeça. Pero las aves veniam a comer la canastra que levava sobre a cabeça. E José contestou, esta é a interpretação de tu sonho. Las 3 canastras são 3 dias. Dentro dos próximos 3 dias, el faraó mandará que usted lo decapitem e lo colguem em uma árvore, e las aves devorarão seu corpo. Uau! Imagínate você recebendo essa interpretação de um sonho como este. E o texto diz, em efeito, 3 dias depois, o faraó celebrou seu cumpleaños e chamou ao copeiro e restituiu a seu cargo, e chamou o panadeiro e disse, mátalo, órcalo. Assim mesmo passou. E mira o que passou. José interpretou o sonho, o copeiro foi restituído a seu cargo, o panadeiro morreu como ele havia interpretado, e o copeiro se olvidou de José. O copeiro se olvidou de José, e diz o texto que passou-se 2 anos em que o copeiro se olvidou de José. Quando você escuta toda essa história, quando você mira o que está passando com José, todos esses episódios na vida de José, você poderia dizer, se você for a José, você poderia pensar, o mundo está caindo arriba de mim, todo está indo de mal a pior. Mira o que está passando comigo. Você poderia dizer que Deus não hizo nada para ajudar a José, de tanto dolor, de tanto sofrimento. Parece que Deus não estava no controle da situação. Onde estava Deus que não hizo nada por José? Mira quanta desgraça na vida de José, um jovem que amava a Deus. Não poderia Deus ter evitado toda essa tristeza na vida de José? Nós outros pensaríamos isto e hablaríamos isto se nós outros tivéssemos nessa situação, e muitas vezes em outras situações de nossas vidas. Satanás quer nos convencer que Deus não está no controle. O mundo quer nos convencer que Deus não existe e não está no controle. E nossa carne, em momento de tribulações, chegamos a pensar que Deus não está no controle. ¿Dónde está Deus? ¿Dónde está Deus? Queridos, mira o poder e a soberania de Deus. Mira, se você mira desta maneira como eu vou falar agora, tu mente
Tus pensamentos vão cambiar. E você vai mirar que Deus é um Deus soberano e todo está sob o controle de Deus. Muito bem. Os hermanos de José lo odiavam, mas Deus amava a José e tinha planos para a vida de José e seu povo. Os hermanos de José planearam matá-lo. Deus los salvou de la muerte. Deus tinha planos de vida para José e para a futura nação que nasceria de sua própria família. Foi Deus que salvou José de não ser morto por seus irmãos. Não foi a bondade de Judá que o convenceu, foi Deus. Os hermanos de José echaram ele dentro daquela cisterna. Deus retirou e sacou José do poço. Seus irmãos lo venderam como um animal sem valor nenhum por 20 moedas de prata. Deus levou José para uma viagem muito lejos. Lo levou para o Egito, onde Deus iria preparar a José para uma grande missão, utilizando a caravana dos ismaelitas. Mira que cambio. Mira como está passando as coisas. Todo diferente. José foi vendido pela segunda vez como um escravo. Mas na verdade Deus levou José para a casa de Potifar para que ele aprendera a arte de administrar e se tornar um administrador. A mulher de Potifar intenta seduzi-lo. Deus testa a fidelidade de José hacia ele e Deus lhe dá a força para resistir a essa sedução. A mulher de Potifar logra convencer seu marido e conta uma mentira. Deus fortalece José em este momento difícil de calúnia, mentira e traição. Potifar, enojado, envia José à prisão. Deus é quem leva José para a prisão, com a finalidade de poner em prática todo o que ele havia aprendido na casa de Potifar, ao administrar a casa de Potifar, e agora Deus põe ele para administrar a prisão, porque não é fácil, não é nada fácil administrar uma prisão e os presos. Em la prisão, José revela o sonho a um copeiro e um panadeiro de Faraó, que também estava preso com ele. José pede a eles que se acordem de ele. E eles não se acordaram de José. Se quedou 2 anos mais na prisão. Mas mira, Deus desejava que José conhecera o panadeiro e o copeiro de Faraó, porque o copeiro iria apresentar José a Faraó. Deus se revela a José como um Deus que sabe todo, conhece todo, um Deus onisciente ao revelar o sonho. Deus revela o sonho do panadeiro, do copeiro de Faraó. Deus permite que José se quede mais 2 anos, fazendo residência em administração em la prisão. Deus se apresenta a Faraó através de José. Deus enaltece, engrandece a José delante de Faraó, quando revela o sonho de Faraó. Faraó teve 2 sonhos. Ele sonhava que estava à beira do rio Nilo, e do rio Nilo saiu 7 vacas gordas, lindas.
E logo atrás das vacas gordas saíram 7 vacas magras, e as 7 vacas magras comeram as 7 vacas gordas. E depois ele teve um outro sonho, em que ele viu os manorros de trigos lindos e maravilhosos, 7 manorros lindos, um trigo lindo, e de repente ele viu mais 7 manorros de trigo seco, sem vida, sem fruto, e os 7 manorros de trigo seco comem os 7 manorros de trigo. E então esse sonho pôs o faraó preocupado, e José é levado à presença de faraó através do copeiro, que depois de 2 anos se acordou de José. E José disse a faraó que havia um Deus que poderia interpretar o sonho. E José interpreta o sonho dizendo: meu Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, está revelando a meu Senhor o que vai passar no futuro, para que o Senhor possa se preparar. As 7 vacas gordas são 7 anos de fartura que vão vir sobre a terra do Egito, e as 7 vacas magras são 7 anos de escassez, de hambre, sem lluvia, muita. Meu Senhor, da mesma maneira, os 7 manorros diz a mesma coisa, são 7 anos de fartura. E os outros 7 manorros secos, sem vida, são 7 anos de escassez. E o hecho em que Deus te deu 2 sonhos é porque é algo importante e que vai chegar logo, e o Senhor tem que fazer alguma coisa. E me conselho para vossa majestade é que o Senhor encontre um homem que pueda nesses primeiros 7 anos sembrar e cosechar e armazenar, para que quando venga os 7 anos de miséria, de hambre, o Senhor tenha comida para sustentar a família, tu povo e outros povos. Bem, delante de esto, Deus revela ao faraó um excelente administrador que ele mesmo preparou para uma tão grande e importante missão: salvar o Egito e outros pueblos da hambre e da morte, incluso a família de José. Foi Deus que preparou todo isto, foi Deus que preparou José. Deus põe José em uma posição mais elevada que um homem poderia imaginar ou desejar. José era o segundo governante do Egito depois de Faraó. Não foi Faraó que engrandeceu a José, não foi Faraó que deu aquela posição, foi Deus que está no controle de todo. Foi Deus que desde o princípio, aí atrás, quando echaram José para tentar matá-lo e echaram naquela cisterna rota, seca, sem água, e o venderam, e foi para a casa de Potifar, e a mulher de Potifar mentiu, o puso na prisão, e na prisão ele revela o sonho do copeiro e do panadeiro. Foi Deus que desde allá preparou José para esta missão de salvar o Egito e principalmente a família de José, donde Deus dijo a Abraão: de ti harei uma grande nação. Abraão tuvo como hijo Isaac, Isaac tuvo Esaú e Jacó tuvo os 12 hijos. Se esses 12 hijos e toda a família de Jacó muere, como vai se cumprir a promessa de Deus? Deus está no controle de todo. José põe em prática todo o que aprendeu em la casa de Potifar, em la prisão. José empieza a administrar, preparar a terra para o plantio de trigo, cereal, pelos primeiros 7 anos de fartura.
Chegou los 7 anos de escassez, 7 anos de hambre, não havia comida em outra terra, em outros pueblos, solamente em Egipto. Bien, Deus utiliza José para salvar o Egito, salvar outros pueblos e salvar sua própria família da hambre. Deus salva de la morte toda a família de José. Bien, quando chegam os 7 anos de hambre, de escassez, Jacó envia seus filhos para buscar comida no Egito. Primeira vez, segunda vez, na terceira vez. Quando todo isto passou, e então estavam os 11 irmãos de José, José diz para um dos seus empregados: llene de trigo, de comida, todas as bolsas que eles trajeram, e não cobre nada de eles. Porque José dava comida para os pueblos, dava comida para a gente, mas teriam que pagar alguma coisa. Em esta época, José hizo com que Faraó se quedara mais rico todavia. Bien, mas José diz para seu empregado: na bolsa do muchacho menor, que era Benjamim, ponga-me taça de ouro dentro do trigo. E se foram. Não caminaram muito. A escolta de José foi atrás dos irmãos de José e diz: ei, como vocês ousam fazer isto? Vocês roubaram a taça de mi senhor, onde ele toma seu vinho, onde ele toma suas coisas? E os irmãos de José, não, jamais hariam uma coisa dessa. E te digo mais: se você encontrar a taça do seu senhor, pode matar a pessoa que roubou. E então, por ordem de José, os servos de ele começou a abrir as bolsas do hijo mais viejo, Rubén, hasta chegar a Benjamim. E quando chega na bolsa de Benjamim, quando abre, diz: ei, aqui está a taça. Em este momento, os irmãos de José rasgam suas roupas e começam a gritar e a chorar: não é possível, não haga esto. E eles diziam entre eles, na língua de eles: Deus está cobrando de nós a vida do nosso irmão José. Bien, todos regressam para a cidade do Egito e delante de José, José mirando seus irmãos falar e arrependidos do que havia feito com José, que era ele não se contuvo e pensou a chorar e pediu para que todos os criados e servos saíram de sua presença. E José se apresentou a seus irmãos: eu sou José, o irmão que vocês venderam. Eu sou José. E diz o texto que os irmãos não poderiam, atônitos, paralisados, estavam pasmados e eles não podiam nem contestar a José. Mas José insistiu: acerquem-se a mim, venham até mim, me abracem, me beijem. E quando eles se acercaram a José, José lhes disse: eu sou José, é o irmão de ustedes a quem venderam ao Egito. Pero agora, por favor, não se aflijam, mas nem se reprochem por haber-me vendido, pois em realidade foi Deus quem me mandou delante de ustedes para salvar sua vida. Mira que coração tão precioso de José. Mira que coração tão lindo que Deus transformou. José era para odiar seus irmãos. José era para destruir seus irmãos. Mas José compreendeu que o plano de Deus, que está no controle de todas as situações, estava no plano de Deus que José passara por todo isto. Estava no plano de Deus utilizar a vida de José. Desde há anos, a região está sofrendo de hambre
Todavia faltam 5 anos mais em que haverá hambre. Por isso Deus me enviou delante de ustedes para salvar-lhes a vida de uma maneira extraordinária e desse modo assegurar-lhes descendência sobre a terra. Foi Deus quem me enviou aqui e não ustedes. Ele me ha posto como assessor de Faraó e administrador de sua casa e como governador de todo o Egito. José reconhecia isto, irmãos. José reconhecia todo isto, sabia que era Deus que havia hecho todas aquelas coisas. Foi José. José compreendeu plenamente o plano de Deus para a vida de todos eles. Queridos, mirem para essa história verídica, verdadeira, que passou. Mira para a tua vida. Muitas vezes passamos provações, tribulações, enfermidade, falta de trabalho e tantas outras coisas. Eu quero que tu sepa que quando Satanás e seus inimigos tentam convencer a você que Deus não está mirando para você, Deus não está te bendecendo, Deus não está no controle, não lo creia. O mundo diz que Deus não existe. O mundo diz e habla e tenta convencer ao homem que Deus não está no controle de nada. E muitas vezes nossa própria carne diz, em momentos de fraqueza e debilidade, como aprendemos naquela prédica que pastor Nery disse sobre João Bautista, com tanto dolor, com tanto sofrimento, chegou a pensar que Jesus não era o Cristo, não era o Messias. ¿Se acuerdan de esto? Deus está no controle de todo. Ele é soberano sobre todas as coisas. E Colossenses 1, de 15 a 20, habla esto. Habla que Jesus é a imagem do Deus invisível, que todo foi hecho por Ele para Ele. E todas as coisas subsistem e existem por causa do poder de Deus. Deus está no controle de todo. Pida ao Senhor que te dê esta fé de crer que Ele está no controle. Confesse ao Senhor: Senhor, está tão difícil esta luta, esta provação, esta situação. Senhor, perdona-me, Senhor. Haga-me crer que o Senhor é um Deus poderoso e que o Senhor está no controle de todo. Dai-me esta fé, Senhor. Não me deixa cair, Senhor. Não me deixa tubiar, Senhor. Eu te amo, Senhor. E sabe o que vai ser Deus? Ele vai escutar a tua oração. Ele vai te fortalecer. Ele vai te levantar. E Ele vai te ensinar que Ele é Deus e está no controle de todas as coisas. Deus soberano, Rei, Senhor absoluto, no cielo e em la terra, Criador de todas as coisas. É esse Deus maravilhoso que correu a vida de José, trabalhou na vida de José, utilizou a vida de José para salvar toda a sua família e tantos povos naquela época. É o mesmo Deus que ama a você e ama a mim. É o mesmo Deus que está mirando e sabe que tu está passando por muitas situações difíceis. Mas Deus necessita que você creia em Ele. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então vamos pedir a Ele: Senhor, dai-me de tu graça. Dai-me de tu graça, Senhor. Llena-me vida, llena-me tanque com fé a ponto de crer em Ti inabalavelmente, Senhor, em todas as circunstâncias. Porque em minha força, em Tu própria força, nós outros não subsistimos, nós outros caímos e enfraquecemos
na fé. Amém? Que Deus o Todo-Poderoso, através do seu dulce Espírito Santo, através dessa prédica, através dessa história verídica de José, Jacó e seus irmãos, pueda ter chegado a seu coração e você pueda ser bendecido pela palavra de Deus, não por pastor Jonás, mas bendecido pelo poder da palavra de Deus, que a Bíblia diz que a minha palavra, ela vai e hace o que eu quero e não regressa sem que se cumpra a minha vontade. Amém? Padre querido, Padre amado, te alabamos, te adoramos, porque o Senhor é Deus, poderoso, soberano, todo está sob seu controle, Senhor. Deus, dá-nos de tu graça a cada momento, a cada minuto, Senhor, para minha vida, para a vida de meus irmãos, meus amigos que estão ouvindo a palavra nesse momento. Deus, nos dá esta fé, Senhor, inabalável em ti, Senhor. Eu necessito, Senhor. Tu povo necessita, Senhor. Por favor, Senhor. Nós oramos agradecidos e humildemente no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus os bendiga.